Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Java e agora você vai aprender um pouco sobre a estrutura de verificação de dados. Imagine a seguinte situação. Você está desenvolvendo um programa para um sistema bancário e aí um cliente chegou no caixa requisitando um saque. O cliente chegou e ele vai sacar um dinheiro. Você tem que verificar se o saldo desse cliente tem dinheiro suficiente para realizar o saque. Ou seja, o valor do saque ele tem que ser menor do que o valor do saldo. Então, como é que você faria isso, né? Bom, você pode criar uma estrutura mais ou menos nesse estilo. Se, e aí você coloca o parâmetro da verificação. Se valor do saque for menor que saldo em conta, então você realiza a operação, entregue o dinheiro para o cliente. Agora, como é que a gente traduz essa estrutura de verificação para a linguagem Java? Ela fica mais ou menos assim. If saque menor do que saldo, realize a função entrega o dinheiro. Somente se o valor do saque for menor do que o valor em saldo. Aí você realiza a operação entrega o dinheiro. Caso não, o programa vai simplesmente ignorar esse trecho do código que está entre chaves. Agora, digamos que você quer elaborar um pouco mais esse programa. Digamos que o cliente tentou sacar um valor, mas ele não tem saldo suficiente para sacar. Então, como é que eu faço para avisar ele que ele não tem saldo? Então, a gente mexe um pouco na estrutura agora da verificação. Então, se antes a gente tinha um se valor do saque for menor que saldo em conta, e aí ele realiza ou entrega o dinheiro para o cliente, depois disso a gente tem agora o se não. E aí, se não for, se não tiver saldo suficiente para realizar o saque, você realiza a operação avise que não tem saldo. Então, traduzindo para o Java, essa estrutura aqui ela fica mais ou menos assim. If saque menor do que saldo, então você realiza entrega o dinheiro. Se não for, você vai chamar a função aviso não tem saldo. Agora, vocês podem ver que essa parte do código, saque menor que saldo, essa parte do código ela nos retorna uma variável do tipo booleano. Uma variável booleano ela só aceita dois valores, ou falso ou verdadeiro, ou é false ou é true. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo da seguinte forma. Boolean tem saldo será igual a saque menor do que saldo. Então, se o saque for menor do que o saldo, a nossa variável tem saldo ela será igual a verdadeiro. Se o saque não for menor do que saldo, então a nossa variável booleana tem saldo ela será igual a falso. E agora eu posso editar um pouco aquele código que a gente acabou de criar e deixar ele da seguinte forma. If tem saldo usando a nossa variável. O funcionamento vai ser o mesmo, só que agora o valor de retorno, se o saque é menor ou é maior do que o saldo, ele vai ficar guardado em uma variável com nome, que eu posso estar usando depois, em outras partes do código. Eu também posso estar criando as minhas próprias variáveis, como por exemplo, nesse exemplo aqui que acabou de passar, eu posso estar criando um boolean, sou bonito, e já atribuir um valor diretamente a ele, se falso ou verdadeiro. Eu não preciso, para criar uma variável booleana, fazer uma verificação de alguma coisa. Eu posso simplesmente já atribuir diretamente o valor, se é falso ou verdadeiro. Mas eu também posso fazer a verificação, como está lá em cima. Agora que você já viu mais ou menos a estrutura de verificação, a gente vai abrir o NetBeans e a gente vai ver isso aqui na prática. Bom, aqui com o NetBeans aberto, aproveitando aquele projeto que a gente tinha criado ontem, a nossa classe início do nosso projeto Meu Aplicativo, dentro do nosso método main, tá bom? A gente vai começar a trabalhar com as variáveis booleanas. Então vamos fazer aquele exemplo do banco, tá bom? A gente vai criar aqui uma variável double, que será o saldo em conta do cliente. Eu vou colocar aqui um saldo, por exemplo, de R$100, ponto e vírgula para terminar. E agora eu vou criar aqui outra variável que vai representar o valor do saque. Então, um double saque. E eu vou dizer que, por exemplo, o cliente está querendo sacar R$70. Pronto, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer a verificação. Então eu escrevo if, abro aqui os parênteses e coloco dentro dos parênteses a minha verificação. No caso eu quero saber se saque é menor do que saldo. Se for, aí agora eu crio o bloco aqui, eu abro
as chaves e aperto Enter. Pronto, você pode ver que ele já criou aí de baixo. Então agora eu coloco a função que vai ser realizada caso retorne verdadeiro. Nesse caso eu vou chamar aqui um Salt, tá bom? System Out Println, e eu vou escrever aqui dentro sacou. Pronto. Agora, aproveitando ainda o gancho do else que a gente tinha feito, então eu coloco aqui else, ou seja, se não for, se o saque não for menor do que o saldo, caso a nossa verificação retorne falso. Então eu coloco else, abro um blocozinho aqui embaixo e coloco a outra função. Nesse caso, eu vou escrever aqui não tem saldo. Pronto. Quando eu executo esse programa aqui, ele vai sacar. Por quê? Porque o saque é menor do que saldo. Então vamos clicar aqui e ver o que acontece. Espera um pouquinho. E pronto, pode ver que ele sacou o dinheiro. Agora eu vou aumentar aqui o valor do saque, por exemplo, para R$110. E vou executar de novo. Ó, não tem saldo. Ou seja, é uma forma fácil de você estar verificando. Agora, tem um problema de lógica nessa nossa verificação aqui. Pelo menos para essa situação. Por exemplo, eu tenho R$100 em saldo e eu quero sacar R$100. Veja bem, eu vou executar o programa. Não tem saldo. Isso é uma falha, porque claramente eu tenho saldo aqui para sacar os R$100, mas mesmo assim ele disse que eu não tinha saldo. Por quê? Porque eu perguntei aqui se saque era menor do que saldo. Eu não disse que saque poderia ser menor ou igual a saldo. Então, para mim fazer essa operação de menor ou igual, é só eu fazer assim. Esse operador é o de menor ou igual. Então, agora quando eu rodar o programa de novo, sacou. Se eu adicionar 1 centavo aqui e rodar o programa de novo, não tem saldo. Então, os operadores que você pode estar usando nesse tipo de verificação com números, tá bom? Com números. Isso vale para int, vale para double. Então, você pode estar realizando o menor ou igual, o menor, como eu já disse, o maior ou igual, desse jeito aqui. Você também pode estar perguntando se um valor é igual ao outro. Dessa forma, quando você coloca duas vezes o símbolo de igual, isso é uma verificação. Então, esse operador aqui, dois iguais junto, ele vai nos retornar um booleano de verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou dar um exemplo aqui. Se saque for igual a saldo, ele vai mostrar a mensagem é igual. Caso não seja igual, ele vai mostrar não é igual. E agora eu vou executar aqui o programa para vocês verem. Quando eu executo, está aqui, é igual. Os dois são R$100. Agora eu vou reduzir aqui, por exemplo, para R$90 o saque. Vou executar o programa. Não é igual. Então você também pode estar fazendo esse tipo de verificação, se dois números são iguais, tá bom? E você também pode estar verificando se o número é diferente do outro. Para isso você coloca o operador de exclamação e o símbolo de igual. Então agora a situação inverteu. Caso saque não seja igual a saldo, então agora ele vai escrever aqui não é igual. E caso a verificação aqui retorne falsa, então os dois são iguais. E aí ele vai colocar aqui no nosso bloco else é igual. Veja bem, eu vou rodar aqui o programa. Ó, não é igual. Por quê? Porque saque é diferente de saldo. Então, a nossa verificação retornou verdadeiro. Por isso que o bloco aqui de cima é o que foi executado. Agora eu vou colocar aqui R$100 também. Vou executar o programa. É igual. Por quê? Porque a nossa verificação aqui, se saque é diferente de saldo, retornou falso. Os dois são iguais, então a nossa verificação aqui retornou falso. E aí é quando ele entra no bloco do else. Então é assim que você pode estar fazendo a verificação de números, usando todos esses operadores. Vamos recapitular aqui. O operador de maior, de menor, de maior ou igual, de menor ou igual, o operador de igualdade e o operador de diferença, para saber se é diferente um do outro. Só que no nosso bloco if, a gente também pode estar verificando outras coisas, como por exemplo, fazendo mais de uma verificação. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável do tipo booleana. Não, vou fazer aqui um int, por exemplo, int número 1 será igual a 2, só para um exemplo. Opa.
não pode ter espaço no nome das variáveis, e um int número 2, que será igual a 5. E agora na nossa verificação, o que é que eu vou fazer? Se saque for menor ou igual a saldo, vou colocar aqui o valor 90, por exemplo, ele vai estar dando verdadeiro, só que agora eu aperto espaço, ó, e eu posso colocar aqui duas vezes esse símbolozinho aqui de E, tá bom? Do I aqui. Então o que acontece? Dessa forma, eu quero que ele faça duas verificações. Se saque for menor ou igual a saldo e número 1 for maior do que número 2. Veja, mesmo que o saque seja menor ou igual a saldo, mesmo que essa parte aqui do código nos retorne verdadeiro, se essa parte aqui retornar falso, ele vai direto para o else. Ele não vai entrar nesse bloco aqui, tá bom? Então, vou até colocar aqui de sacou. Pronto. E escrever aqui, não tem saldo. Pronto. Por outro lado, veja bem, se essa verificação aqui do número 1 maior que número 2 der verdadeiro, mas o saque menor ou igual a saldo der falso, ele também vai para o else. Para ele entrar nesse bloco aqui do sacou, as duas verificações precisam retornar verdadeiro, tá bom? E eu posso colocar aqui quantas verificações eu quiser. Basta eu separar elas e colocar esse símbolozinho aqui. Então, por exemplo, eu vou executar aqui o programa perguntando se número 1 é maior do que número 2. Mesmo o saque retornando verdadeiro, você vai ver que ele vai dizer que não tem saldo. Agora eu vou colocar aqui número 1 como 7, vou executar. Sacou, porque as duas verificações são verdadeiras. Agora eu vou manter o número 1 maior do que número 2, só que eu vou aumentar aqui o valor do saque. Pronto, e agora eu vou executar. Não tem saldo. Agora digamos que, por exemplo, você quer verificar uma coisa ou outra. Por exemplo, se eu vou até criar aqui outra variável, por exemplo, uma variável double chamada cheque especial, que será igual a R$300, por exemplo, ponto e vírgula. E agora você pode estar fazendo da seguinte forma. Se saque for menor ou igual a saldo, você realiza a operação de sacou. Se não, você vai verificar isso daqui. Esse símbolo aqui, ele é o de OU. Esse é o símbolo de I. No caso, você verifica se isso for verdadeiro e aquilo também for verdadeiro. E com esse daqui você verifica OU. Se isso for verdadeiro ou aquilo for verdadeiro, então você faz isso. Esse símbolozinho aqui, tá bom? Como é que funciona? Geralmente, em alguns teclados, ele fica do lado da tecla Z. Tem uma barra invertida e tem esse símbolozinho em cima. Seu teclado pode ser diferente, se for você vai ter que procurar. E aí você segura a tecla Shift e aperta nele duas vezes que ele cria esse operador. Nesse caso, eu vou verificar se saque é menor ou igual ao cheque especial. Pronto. Porque nem sempre você está sacando da sua conta bancária o valor que você tem em saldo. Às vezes você está sacando do cheque especial. Então agora o que acontece? O meu saque ele é maior do que o meu saldo, mas o meu saque é menor do que o meu cheque especial. Então ele vai realizar a operação sacou. Dê uma olhada, eu vou executar aqui o programa. Sacou. Por quê? Porque por mais que o saque aqui menor do que saldo tenha dado falso, o saque menor do que o cheque especial deu verdadeiro. Então é uma forma de você estar trabalhando com esses operadores, essas funções de verificação. Você também pode colocar aqui igual I ou alguma outra coisa. E você vai colocando quantas verificações você quiser aqui dentro do bloco do if, tá bom? Agora vamos ver como é que a gente pode estar usando o if para verificar textos, não é? Então digamos que eu vou criar aqui uma variável chamada aqui, uma string texto1, vou colocar aqui nome 1, pronto. Será igual a Maria, ponto e vírgula. E vou criar aqui um string nome 2 igual a Maria, só que dessa vez com M maiúsculo. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Eu vou criar aqui agora o if. E eu vou colocar aqui nome 1 é igual nome 2. Veja bem, por que é que eu estou fazendo desse jeito aqui? Calminho. É igual. Por que é que eu estou colocando esse operador aqui? Pessoal, esse operador, ele até pode funcionar, tá bom?
Até pode com texto, mas não é aconselhado que você use, porque muitas vezes com textos ele causa erro. Mesmo os dois textos sendo iguais, ele vai causar erro, tá bom? Então, você nunca usa isso daqui para texto, você só usa para números. Então, como é que eu faço para texto? Você vai fazer assim, ó. Você coloca nome1, no caso aqui a sua primeira variável, aperta ponto e você vai ter acesso aos métodos string dessa variável. E um desses métodos é o método equals. Você pode até digitar aqui, que ele já separa aqui para você, ó, e aí tem o método equals. Esse método ele vai receber outra string como parâmetro. Então você seleciona aqui, aperta Enter, pronto. No caso ele já preencheu o nome 2 aqui, tá vendo? Ó? Dentro dos parênteses do método equals. Se ele não tivesse preenchido, é só você colocar aqui, nome 2. Vou até dar um espaço aqui para você não confundir o que é o parêntese do if e o que é o parêntese do nosso método equals, tá bom? E agora sim, esse método aqui, esse método equals, ele vai verificar se nome1 é igual a nome 2. Só que, vou colocar aqui, ó, não é igual. Você vai ver que ele vai dizer que não é igual. Olha, eu executo, tá aí, não é igual. Por quê? Porque o M desse Maria aqui, do nome 2, ele está maiúsculo, e em cima está tudo minúsculo. Então, ele vai fazer a diferença, ele vai diferenciar as letras maiúsculas e minúsculas. Para você estar contornando isso, caso você queira, você pode fazer desse jeito aqui. Ó. Por exemplo, eu vou criar aqui string n1 e ela será igual a nome 1 ponto. E agora a gente pode usar um método que tem aqui nas strings, que na verdade são dois. Tem um método toLowerCase e toUpperCase. Esse uppercase ele vai transformar todas as letras do texto em maiúsculas. E o lowercase vai transformar todas as letras em minúsculas. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o uppercase mesmo. E vou dar um ponto e vírgula. Perceba que quando eu faço assim, nome1 ponto, e chamo aqui a função, o método toUpperCase, essa minha variável nome1 aqui, ela vai continuar intacta. Por quê? Porque esse método toUpperCase, ele vai transformar todas as letras da minha string em maiúsculas, mas ele vai me retornar uma nova variável, tá bom? Então, se eu até apagar isso daqui, por exemplo, ó, você pode ver que aparece uma lâmpadazinha aqui do lado. Quando eu clico, ele tem aquela assinar valor de retorno a nova variável, tá vendo? Então, o que acontece? Quando você usa o método, a sua variável original ela continua intacta. Então, você pode guardar a string que o método vai estar gerando em uma nova variável. É isso que eu fiz aqui. E agora eu vou fazer igual com o outro. String n2 será igual a nome2, ponto, usar o mesmo método toUpperCase. Dessa forma eu estou garantindo que o meu método aqui agora, quando eu atualizar ele, ele não vai estar fazendo a diferença entre maiúsculo e minúsculo, porque todas as letras vão ser maiúsculas, tá bom? Então agora eu posso estar colocando assim, ó, n1 ponto equals n2. E agora quando eu executar o código, é igual. Agora se eu colocar aqui um a mais, por exemplo, não é igual. Agora eu também posso estar, pessoal, economizando variáveis. Eu não preciso para cada método que eu criar aqui, eu guardar esse valor em uma variável. Eu posso colocar diretamente dentro do nosso if. Então veja como é que fica. Nome1 ponto toUpperCase, eu vou colocar aqui dentro. E você lembra que esse nosso método toUpperCase, ele nos retorna um string? Então eu posso acessar as funções da string diretamente aqui. Assim basta eu colocar um ponto e está aqui todas as funções. E agora eu posso chamar diretamente aqui o método equals. E agora eu vou colocar aqui nome2 ponto toUpperCase. Veja, não confunda também o operador aqui, no caso, os parênteses do nosso método equals com esse parêntese aqui nulo, que é do método toUpperCase, tá bom? O método toUpperCase você não digita nada aqui dentro dele, tá? Você só coloca os dois parênteses aqui, porque todo método ele precisa desses dois parênteses no final. Mesmo que não tenha nada dentro, ele tem que ter aqui no final, tá bom? Então veja bem, agora eu já posso apagar essas variáveis aqui.
E eu estou fazendo toda essa conversão diretamente dentro do bloco if. Pode ver que fica mais difícil de uma pessoa iniciante ler. Então, para você que está começando, é bom que você até faça desse jeito aqui, criando variáveis novas, fazendo passo a passo. Agora, conforme você vai aprendendo, você começa a economizar variáveis. Não tem por que você criar um espaço na memória, tá bom? Para guardar esses valores, para depois colocar no if, quando você pode chamar a verificação aqui, diretamente aqui. Então, nome1.toUppercase, .equals, dentro dos parênteses do método equals, eu coloco nome2.toUppercase. E esse método equals, pessoal, ele também nos retorna, no caso, uma variável do tipo booleana. Então, veja bem, se eu colocar ele aqui fora, encerrar com ponto e vírgula, vai aparecer uma lâmpadazinha aqui e vai me dar a sugestão de assinar o valor de retorno a uma nova variável. Se eu clicar, tá aqui, ó, ele criou uma variável booleana, até colocou aqui o nome de equals, vou deixar assim mesmo. E aí eu posso estar usando aqui agora a nossa variável equals para poder fazer essa verificação. Quando eu rodo o programa, é igual. Assim como a gente pode estar guardando aquela verificação dos números, você também pode estar fazendo essa verificação aqui dos textos, tá bom? Continuando aqui nos textos, eu também posso estar extraindo, por exemplo, verificando se um texto começa com alguma coisa. Por exemplo, eu quero saber se nome1, ponto, e aqui você tem um método chamado startWith. Esse método aqui, ele vai receber um parâmetro que é um string. Então, eu aperto Enter, ele vai completar e agora eu crio aqui dentro a string que eu quero verificar. Por exemplo, eu quero saber se a variável nome1, se ela começa com a letra A, por exemplo. Isso daqui vai me retornar um booleano. Vou colocar aqui, chamar esse booleano somente de S, para ficar mais fácil de digitar. Verificar se S. Então, vou colocar aqui sim. E aqui embaixo eu vou colocar apenas o não. Pronto. Quando eu executo, não. Ela não começa com a letra A. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, se começa com MA. Sim, começa com MA. Agora eu posso colocar aqui, começa com MAG, por exemplo, vai dizer que não. Então, por exemplo, digamos que você tem uma lista, por exemplo, de clientes, e você quer separar somente os clientes que começam com a letra A, depois com a B, para fazer talvez uma separação em ordem alfabética. Então é uma forma que você pode estar separando, tá bom? Outro comando que você tem também da nossa string é que se você aperta ponto aqui para ter acesso às funções dela, você tem o método ends_with. Então assim como a gente tinha um método que era para verificar se começava com alguma coisa, agora você tem um método para verificar se termina com alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui para verificar se nome1 termina, por exemplo, com a letra W. Vou executar aqui o nosso programa. Não, ele não termina com W. Vou ver se ele termina com IA. E agora eu executo o programa. Sim, ele termina com IA. Então, você tanto pode estar verificando o começo do texto, da palavra, no caso aqui da nossa variável string, como você pode estar verificando o final dela. Existe também uma forma de você fazer mais de uma verificação, uma após a outra. Por exemplo, vamos fazer aqui um joguinho, por exemplo, que a gente vai tentar adivinhar um número, por exemplo. Vou colocar aqui um int, número x, eu vou colocar aqui igual a 7, por exemplo. E agora eu vou colocar aqui int, número chutado, vou colocar aqui igual a 3, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer algumas verificações, veja bem. Vou começar verificando se número chutado, se ele é menor do que número x, tá bom? Se ele for menor, então eu vou mostrar na mensagem aqui, tente um número maior. E agora eu vou colocar aqui embaixo, ó, else if. E agora eu posso fazer outra verificação. Se número chutado, dessa vez, se ele é maior do que número x. Se for, então ele vai mostrar a mensagem, tente um número menor. E caso
Agora eu termino aqui com o else. Eu poderia colocar aqui outro else if e continuar fazendo essa verificação aqui quantas vezes fosse necessário, tá bom? Eu posso criar quantos else if eu quiser. Mas nesse caso aqui, veja bem, eu não preciso estar colocando um else if se número chutado é igual a número x. Porque veja bem, se o número chutado não é menor e o número chutado não é maior, é óbvio que ele só pode ser igual. Então eu não preciso fazer mais essa verificação. Eu coloco aqui apenas o else, abro um bloco e agora eu mando a mensagem aqui, acertou. Então vamos ver o que acontece aqui com o nosso número chutado sendo menor. Por exemplo, eu coloco aqui, tente um número maior. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 30. Vou rodar o programa, tente um número menor. Tá vendo? Ele vai executando sempre a parte que eu quero do código. E agora eu vou colocar aqui o número 7. Vou executar o programa. Acertou. Então é uma forma que você pode estar trabalhando também com múltiplos ifs, tá bom? Você também pode estar criando, por exemplo, um if dentro do outro. Então eu entro aqui dentro do bloco do meu if. Vou até limpar um pouco aqui o texto para poder ficar mais fácil de você entender. E dentro do if eu posso criar outro, por exemplo, o if. E aqui eu posso colocar a condição que eu quiser também. Digamos que eu quero saber se 5 é menor do que 4, que vai dar falso, claro. Ou então se 5 é maior, e por aí vai. E aqui você vai criando a sua estrutura de verificações. E aqui dentro eu posso criar outro if, por exemplo, se 7 é maior do que 3. E assim vai. Eu vou criando uma estrutura de verificação dentro da outra, tá bom? Isso é permitido, isso é possível. E na próxima videoaula a gente vai estar aprendendo um pouco sobre a estrutura de repetição de comandos. É uma estrutura que você pode configurar um comando e dizer para o computador que ele vai repetir essa função um determinado número de vezes, tá bom? Até a próxima.